Vamos falar sobre a história da filosofia, né, e fazendo aqui um recorte, né, da tradição ocidental da filosofia, essencialmente europeia, né, e em vídeos posteriores a gente vai falar sobre outras tradições filosóficas, né, dos continentes, né, do continente africano, do continente asiático e também da América. Mas o período que a gente considera, né, o período tradicionalmente utilizado, né, como referência nos cursos de filosofia, né, tem sido o período que predomina a filosofia na Europa, né, e no Ocidente. Então esse período, né, ele vai se iniciar no século VI a.C. e vai até a contemporaneidade, né? Nós estamos em 2021, né, século 21. E aí esse período, né, extenso de tempo, ele é dividido em outros quatro, né, quatro períodos em que a filosofia, digamos assim, se direciona para objetos ou modos ou influências específicas em cada um desses períodos, né. O primeiro período é chamado período da filosofia antiga, né, da antiguidade, que vai justamente do século VI a.C. até o século, aproximadamente século V, né, depois de Cristo, um período de pouco mais de 1000 anos. O período medieval, que inicia por volta do século V depois de Cristo e vai até a modernidade, até o século XV. O período moderno, em que há também algumas discussões, né, sobre essa datação, e a gente pode iniciar no século XV, século XVI, até o século XVIII, né, final do século XVIII, com a Revolução Francesa, 1789, como um marco, né, divisório, né, no período histórico. E a filosofia contemporânea, a partir da Revolução Francesa, como a gente disse, no final do século XVIII, até o momento atual. O que caracteriza cada um desses momentos, né, vai, digamos assim, ser alguma referência histórica, algumas escolas, algumas temáticas específicas. Então, geralmente, nos manuais de filosofia se coloca o período da filosofia antiga como o período que predominou as questões voltadas para o cosmos, né? Então, os gregos se voltavam para a compreensão do cosmos, ou seja, da totalidade do real. O período medieval seria o período que predomina, né, a influência do cristianismo, então seria o período em que se discute muita teologia, né, e muita relação entre filosofia e teologia cristã. No período moderno, a gente tem um resgate, né, um renascimento, né, inclusive inicialmente com o renascimento e o humanismo, né, a gente vai ter na filosofia moderna uma retomada das questões do período clássico, mas agora tendo como referência fundamental o próprio homem, né, o ser humano. E aí você tem o que se chama de período antropocêntrico, né? Então você teria um primeiro período na filosofia cosmocêntrico, um segundo período teocêntrico, e esse terceiro período, que é o período moderno, seria antropocêntrico. Aí vão, né, surgir várias questões relativas ao homem, né, ao conhecimento humano, à praxis, né, e a própria compreensão das ciências, né, aquilo que é produzido a partir desse resgate, né, das questões do homem enquanto ser natural. E aí no período contemporâneo, pós-Revolução Francesa, vão, né, surgir questões relativas à história, né, à ação humana na história, à linguagem, às culturas. Então a gente tem aí um campo muito mais complexo, né, muito mais amplo e uma diferença na medida em que você não tem mais uma abordagem, digamos, uma mediação, né, fundamental, ou seja do aspecto humano, seja do aspecto cósmico, né, ou seja, do cosmos, como era no período grego, e nem do aspecto teológico, como foi no período medieval. Então, a filosofia contemporânea ela abre, né, um leque de questões que resgatam, de certo modo, algumas questões que são dos períodos anteriores, mas também traz uma perspectiva mais plural, né, mais, inclusive, fragmentada. Né? Pode-se falar hoje de uma polifonia, né, da razão, ou seja, diversas metodologias, diversas abordagens, diversas tendências que vão fazer com que a filosofia, né, se torne esse campo, né, extremamente plural, né, intercultural, né, e, digamos, de certo modo, fragmentado. Né? Você não tem mais aquela pretensão de universalidade que a filosofia tinha, né, até a modernidade, de abarcar todos os temas. Hoje você vai perceber que a filosofia, de certo modo, acaba caindo numa forma de especialização ou aplicação a algum campo específico, né? Até pela impossibilidade de você sistematizar todas as questões que surgiram, né, nesse período mais
moderno e contemporâneo. É isso.